Acho que estamos ao vivo. Já tem alguém aí, parece? Ou não? Oi, Ana Paula. Que bom que você tá aí. Tô só compartilhando aqui na página para as pessoas poderem ver. Tem mais alguém que quer falar oi aí? Só pra gente conversar, começar a conversa? Porque não sei se vocês estão me ouvindo, se tá tudo bem. Vou parar com isso aqui agora. Chega. Tem alguém aí que quer falar oi? Oi, oi, oi. Aqui não tá atualizando, porque às vezes vai aparecendo quem tá entrando. Aqui não tá atualizando nada. Se vocês quiserem ir falando oi, se estiverem me ouvindo. Ana Paula. Apareceu, atualizou. Tá legal o som? Vocês podem comentar assim ou não, se tiver bom o som. Eu aumentei aqui, mas é que é muito difícil pra eu saber se tá legal. Patrícia, sua linda, que bom que você tá aí. Gislaine, agora tá aparecendo, gente. Acho que agora vai. Oi, Patrícia, que bom que você chegou. Tá me ouvindo então? Tá tranquilo? Dá pra ouvir? Ah, então tranquilo. Será que a gente já pode começar? Eu não sei se já são 8h30. Não dá pra ver porque eu tô com a câmera do celular. Oi, Tayla. Que bom que você tá aí. Fico muito feliz com a sua presença. Vocês acham que dá pra gente começar falando assim? Ou não são 8h30 ainda? É melhor esperar. Oi! Se vocês quiserem ir interagindo, porque às vezes tem um atraso, né? Aí eu falo oi, daí até aparecer o que vocês falaram, eu demoro um pouquinho, mas eu tô falando oi, tá tudo certo. Oi, Gislaine, que bom que você tá ansiosa. Então vamos começar. 8h30. Ai, gratidão, Patrícia, por falar a hora que eu tava sem hora aqui. Bom, eu resolvi falar hoje sobre as plantas alimentícias não convencionais e o quanto elas podem ajudar a gente
a expressar a nossa verdade no mundo. Aí eu comecei a trazer bastante informação, porque eu quero dividir, eu quero que o meu papel hoje seja trazer todas as informações que eu captei e transmitir algo que eu acredito para vocês. O que acontece? O que eu acredito não precisa necessariamente ser aquilo que vocês acreditam. Porém, eu acho que é legal a gente refletir junto, sabe? Refletir junto. Oi, Bianca. Que bom que você tá aí, que feliz. Tô feliz por vocês estarem aí. Então a ideia é refletir junto. Então, assim, se eu for falando coisas e pra vocês não fizer sentido nenhum, escreve que não faz sentido, pergunta, vamos conversar, porque a ideia aqui é filosofar junto. Por isso que é legal ser ao vivo, porque daí eu não falo uma coisa assim e daí não tem o retorno. E agora com vocês aí e a gente ao vivo, pode ter o retorno, né? Então vamos lá. Assim, olha. Onde que eu quero contextualizar? Eu vou começar a montar uma ideia para vocês do contexto para chegar aonde eu incluo as punks nisso, as plantas alimentícias não convencionais e por que que elas podem fazer tanta diferença na nossa vida. Primeiro, a gente precisa lembrar que nós somos seres humanos. Seres humanos, querendo ou não, a gente carrega várias cargas nas nossas costas, né? Então, nosso histórico como ser humano tem guerra, tem muito medo, tem muita competição, muito vício pelo poder, tudo isso aqui. E tudo tá no nosso DNA. A gente sabe que se a gente olhar para trás, o histórico que a gente tem de tudo isso é muito grande. Então, é legal a gente observar esse nosso passado. Sabe que é legal a gente pensar também, quem já fez ou faz constelação, coisas de terapia para autoconhecimento, vai às vezes se deparar com situações que você vive hoje, que na verdade é reflexo do que seus antepassados viveram. Eu vou contar uma história para tentar mostrar o que eu tô querendo dizer. Eu vi uma vez uma mulher que tinha muito medo de se relacionar com dinheiro. Então ela vivia numa certa escassez porque ela meio que se afastava do dinheiro. Quando isso acontece, aí ela foi fazer constelação para descobrir o que era, né? E ela percebeu então que a bisavó dela tinha sido vendida pro bisavô dela. Então tinha sido uma troca monetária. A partir dali, as mulheres da família dela entraram num lugar onde não quiseram mais ter dinheiro, porque o dinheiro para elas tinha ficado gravado no DNA, que era algo que comprava a liberdade. Então eu não quero isso, isso é ruim. Isso é real, para quem já vive isso, quem vive esse processo de autoconhecimento, sabe que tem muita coisa nossa hoje que a gente está olhando, que são coisas lá dos nossos antepassados, coisas que a gente está olhando agora, né? Então, a gente sabe que tá tudo aqui, é como se fosse um grande arquivo, tá tudo no nosso DNA, tudo no nosso corpo, tá tudo gravado aqui. Então tá, só que também, além de tudo isso, nós somos, como seres humanos, cíclicos. Eu fiz até uma colinha aqui dos esquemas que eu fiz na minha cabeça. Então, nós somos cíclicos, nós somos mutáveis. Nós, mulheres, vivemos ainda mais isso da mutabilidade por conta dos ciclos, né? Da ciclicidade. Então, a gente vive a vida, a morte e vida em cada ciclo, em cada menstruação. E todos nós também temos em comum que nós vamos morrer, né? Então, nós temos em comum todas essas questões no nosso corpo. Temos em comum que todos nós somos mortais, então a gente vai morrer em algum momento. E temos em comum a ciclicidade e que todos nós estamos em constante transformação. Esses somos nós hoje, como seres humanos. Aí então a gente vai se perguntar, o que mora no nosso DNA, né? Então toda essa história que eu falei pra você, todas essas histórias têm a ver com... tem a ver com o nosso passado, tem a ver com tudo que está guardado aqui dentro. Então, às vezes a gente tem tudo que o nosso DNA, ele tá contando pra gente o tempo inteiro. Então, são históricos de morte, históricos de guerra. A gente tem muito histórico de guerra no nosso DNA. Guerra, sim, sabe? Não necessariamente grandes guerras mundiais. Mas, por exemplo, quando nós aqui, eu tô falando de nós brasileiros, quando a gente foi
colonizado, a gente viveu uma guerra também. Uma guerra de alguém que estava entrando, com uma guerra de alguém que não queria ser invadido e que foi derrotado. Poxa, isso aqui também está nas nossas células, no nosso DNA. Tudo isso está sendo contado aqui. Por isso é que a gente está o tempo inteiro reagindo de forma como se a gente estivesse sempre em alerta. Vocês percebem que tem sempre alguma coisa na gente, aqui dentro da gente, que está sempre em alerta? Em alerta em que sentido? Nós estamos sempre com medo de algo, sempre desconfiando de algo, sempre achando que tem algo que vai acontecer, porque a gente precisou muito dessas informações, porque a gente viveu muito isso, a gente viveu muito a guerra, a gente viveu muito o medo. Tá tudo certo por aí, por enquanto? Porque eu vou falando, eu me empolgo. Eu peço desculpa até se eu atropelei as coisas. Mas se tiver tudo certo, ok. Se vocês quiserem dando sinais aí que tá tudo bem. Bom, eu tô só contextualizando primeiro. Então, a gente precisa pensar o quê? Que, pensando nesse histórico de guerra, e aí agora eu vou falar de uma grande guerra, que é a Segunda Guerra Mundial. Antes eu quero falar um pouco assim, que quando eu falo da gente ter nas nossas células a morte, a gente tem a morte como um medo, né? A gente vive o medo da morte mesmo assim. Então, até quando eu trabalho muito com mulheres, e quando eu trabalho as mulheres e a mim mesma, eu também entro num lugar de tentar trazer o respeito pela morte e vivenciar essa morte. Ou seja, trazer essa morte como algo que eu preciso viver ela, né? Entrar profundamente na morte para depois renascer. Cíclico, né? A ciclicidade do ser humano. Só que a gente entrou num lugar de medo da morte. Então a gente não é o que eu quero dizer é assim, não é um negar a morte. Quando eu falo, então eu não quero a morte em mim. Não é um negar essa morte. Mas é um viver a morte quando eu estou morta. E é um viver a vida quando eu estou viva. A gente entra numa contradição. Essa contradição que eu quero mostrar. Por que eu quero mostrar isso? E aí tem a ver com alimentação. Porque assim, eu gostaria que vocês refletissem junto assim. A gente tá sempre numa contradição. E eu tô falando por mim, eu vou me expor aqui, vou me deixar vulnerável mesmo, porque eu gosto de contar também as minhas histórias para perceber que a gente é um só, e que não tô sendo dona da verdade, tentando não ser dona da verdade, tá? Mas assim, então, por que a gente vive uma dualidade? Porque nós estamos vivendo a vida, né? Então nós estamos aqui vivos. Quem acredita em vida, morte e vida de seres humanos, por exemplo, então eu tô aqui, aí depois eu morro, venho numa outra vida e reencarno. Em reencarnação, também olha para isso como estou vivendo, depois vou morrer, depois vou viver. A vida, ela precisa... O que é a contradição de nós seres humanos? Que quando a gente está vivo, a gente está em algum lugar do nosso subconsciente querendo não estar vivo. Será que você já se perguntou se tem algum lugar aí dentro que quer não estar vivo? Como assim, Helena? Como assim eu quero não estar vivo? Vou dar um exemplo assim para vocês sobre mim. Às vezes, quando eu estou prestes a fazer algo como agora, quando eu estou prestes a me expor e colocar aqui, e colocar minha voz e agir, eu chamo isso de nascer. Então, por quê? Porque eu tô vivendo o meu potencial aqui pra vocês, e inclusive estou ovulando. Então, eu tô vivendo o meu potencial como mulher. Só que antes de estar aqui, eu me entupi de alguma coisa. Tipo, eu quis sufocar todas essas falas e de alguma forma, em algum lugar em mim, eu quis morrer, porque dá medo desse nascimento. Então, de alguma forma, tem sempre alguém dentro da gente nessa dualidade, nessa contradição. Você quer muito viver, ser seu potencial, igual eu estou aqui nesse momento. Eu queria muito estar aqui nesse momento com vocês. Porém, tem um lado meu que não quer, porque tem um lado meu que está sempre me sabotando. Então, teve um lado meu que antes de estar aqui falando com vocês, estava no quarto, morrendo de medo e falando, não vai dar certo, Helena. Até eu falar assim, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, teve que ficar falando 3.000 vezes. Mas eu tô querendo deixar claro que a gente tem essa dualidade. E aí, o perceber essa dualidade, perceber que tem alguém dentro da gente que tá sempre sabotando a gente, é muito legal de perceber. Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente fala de morte, olha um exemplo, eu vou dar um exemplo que tem a ver com alimentação e bem prático. Quando a gente fala, por exemplo, assim, gente, gratidão quem tá chegando aí agora, Maiara, Natasha, gratidão.
Ramon também, que chegou agora. Eu vou dar um exemplo assim com relação à alimentação, porque a gente vai falar de introdução das punks na alimentação. Quando você fala só oi, quando a gente fala, por exemplo, oi, chegou, que bom. Quando a gente fala, por exemplo, agora eu vou falar da alimentação, né? Então, quando a gente ouve assim, açúcar, a gente ouve isso o tempo inteiro. Açúcar causa diabetes. Diabetes mata. Quando a gente fala isso, que lado na gente que acreditando nisso, gente, é uma crença que não é uma crença, é um conhecimento, é um saber, né? Quando a gente sabe disso, ainda assim a gente se alimenta disso. Percebe a dicotomia? Percebe que a gente tá sempre, tem um lado da gente que tá sempre nessa busca de não estar vivendo em potência. A ideia do expressar a sua verdade no mundo é que o que é o que não é, não sou eu que quero, o que as plantas querem. É que a gente consiga, como pessoas, viver nossa vida em potência, e quando a gente morrer, que a gente viva a morte em potência também, não é a negação da morte, mas é saber que quando a gente estiver viva, é viver em potência. É estar aqui, mesmo ouvindo um monte de fala na minha cabeça, putz, isso é péssimo, isso é não sei o quê, é saber que tem um lado meu que tá tentando conseguir isso aqui, e tá fazendo algo e tá vivendo em potência. Morte, isso aqui tá tudo registrado no nosso DNA, gente. Todas essas questões de a gente não entender por que tem hora que a gente se auto-sabota. Mas é porque tá tudo aqui gravado, porque a gente tá cheio de medo. Porque, imagina, a gente viveu quantas guerras, quantas batalhas ancestrais, quanta coisa a gente precisou olhar que tá tudo aqui, né? Tá tudo aqui. E aí, as nossas reações instintivas de sobrevivência, elas pedem pra gente reagir daquela forma de novo. Porque o que tá gravado, tá gravado, né? Então a gente vai repetindo o padrão. É por isso que a gente tá tentando mudar o padrão. Tá, agora eu vou falar da guerra, porque é muito importante que a gente pense assim. Aqui eu queria mostrar pra vocês duas informações que a gente conta o tempo inteiro pro nosso corpo. Uma informação é a morte, né? Que é esse medo da morte, a gente tá o tempo inteiro contando. Oi, Lu, que bom que você tá aí. A Bia também entrou. Oi, Bia. Gratidão. E a outra que eu quero contar pra vocês é a guerra. E aí eu vou vincular muito a alimentação, gente. E olha, isso é muito louco. Eu sei que isso pode deixar... que lindo! Gratidão por estar aí. O que eu vou linkar pra vocês? O que eu vou linkar? E é muito sério esse assunto agora, mas eu espero que, assim, que a gente consiga refletir só juntos. Eu não tô querendo ser dona da verdade, a gente só reflita. Mas a guerra, a Segunda Guerra Mundial, para ser mais específica, ela precisou alimentar os soldados. A partir desse momento em que precisou alimentar os soldados, por quê? Porque os soldados iam para a batalha, eles precisavam de ser alimentados. A partir do momento em que começou a precisar alimentar os soldados, veio uma demanda muito grande dos alimentos conservados. Então, precisou muito dos alimentos industriais, enlatados, porque eles precisavam ser conservados para durar mais para a guerra. A Segunda Guerra acabou, mas a gente ficou, de alguma forma, com... É meio difícil falar isso, sabe? Mas é como se a gente tivesse ficado com a herança da guerra em alimentação. Me brocha às vezes falar isso, porque é meio triste, assim. Mas sente isso aí profundamente no seu coração. Sente o quanto isso ressoa ou não. Mas a gente tá olhando para uma alimentação, quando a gente pensa numa alimentação industrializada, uma alimentação com... Quando você lê o rótulo cheio de nome que você nem sabe o que é. Um monte de coisa. Você sente assim, olha, parece que a alimentação que a gente tem hoje é uma alimentação fruto da alimentação que foi para a guerra. Então, olha o que a gente está contando, querendo ou não, que a gente está contando pro nosso corpo, quando a gente se alimenta de coisas industrializadas e de muita coisa que a gente nem sabe o que é, porque se lê lá no rótulo, a gente está contando pro nosso corpo, você ainda está em guerra. É muito forte isso, chega a me arrepiar, porque, de alguma forma, são as informações que a gente passa pro corpo.
E eu acredito muito nisso, é muito a minha verdade, porque se a gente se alimenta de algo, a gente não tá só se alimentando, né? A gente tá passando uma informação pro nosso corpo. Que informação que eu tô passando pro meu corpo se eu tô me alimentando de algo que foi gerado para pessoas que estavam em guerra? Se foi gerado para pessoas que estavam em guerra, a informação que eu tô passando pro meu corpo é que eu ainda tô em guerra, porque é como se eu ainda fosse aquela pessoa que precisou desse alimento. Puxa, caramba, estar em guerra e viver na vibração do medo, na frequência do medo da morte, né? Na frequência do medo, na frequência da insegurança, tudo isso a gente vai reforçando pro nosso organismo. Olha, você continua a mesma pessoa. Você continua a mesma pessoa. Agora, a gente precisa pensar assim. Quando a gente pensa até nessa coisa industrializada. Pensa que, o que eu falei no começo, que nós seres humanos somos cíclicos. Cíclicos e numa potência muito grande de mudança. A gente tem medo de mudar, mas a gente tem uma potência muito grande de mudança. Porque mesmo que você insista, pode insistir, eu não mudo. Pode insistir, eu vou continuar sendo o mesmo. Daqui 50 anos eu te garanto que sua cara vai estar assim. E que você vai estar mudado, mesmo que você não queira. Porque nós somos mudança. Nós estamos num lugar, num sistema solar, que é cíclico e mutável. E ele transforma o tempo inteiro. Então, eu acredito ainda que ele é em espiral. Então, ele é cíclico e em espiral. Bom. Quando a gente vive, então, aí tá bom, então você se alimenta muito de coisas muito industrializadas e coisas muito assim, que também é muito legal a gente lembrar, coisas industrializadas, coisas que não vão mudar nelas, não vão mudar, você percebe isso? Você compra então, vamos lá, você compra uma bolacha recheada no mercado, aquilo se tiver um sabor diferente do que você espera que tenha, é estranho. Agora, se você for numa árvore e colher um fruto, ele vai ter, eu tenho toda a certeza do mundo, outro sabor diferente de um fruto da mesma árvore. Porque cada um é cada um. Nada no mundo é igual ao outro, a não ser aquilo que a gente padronizou. Então, percebe o que está acontecendo com a gente? A gente tá indo contra todos os padrões, porque a gente não quer mais se encaixar em padrão nenhum. A gente só quer ser a gente. Só que a gente tá se alimentando de coisas que dizem pro nosso corpo: você quer sim ser um padrão. Porque você está se alimentando de coisas que estão dentro do padrão, que não podem ser diferentes, não podem mudar, não podem ser cíclicos e não podem viver a experiência da ciclicidade, porque tem que ser a mesma coisa sempre. Mas o que a gente quer de verdade é poder ser cíclico. E o que a gente quer de verdade é poder ser a gente. Tá, eu começo a me empolgar. Pera. Então, vou tentar seguir o raciocínio. A partir daí, a gente entende, então, por que é tão difícil. Porque assim, aí a gente percebe assim, então tá, fechou aí. Eu tô informando o meu corpo que eu ainda vivo nessa frequência, nessa coisa de guerra e de medo e de morte. Quando eu me alimento de coisas mais assim, né? Aí você pensa o seguinte agora, vamos lá. Qual é a minha verdade no mundo? Qual é a sua verdade no mundo? Não é fácil saber não, gente. Assim, não tô falando que é fácil. Hoje, por exemplo, hoje que eu tô aqui com vocês falando disso, eu chego muito próxima da minha verdade, da minha expressão de verdade. Eu sei que eu tenho uma missão com o que eu vou falar das plantas agora. E eu sei que elas estão, de alguma forma, assim, junto comigo nessa... junto. Porém, não é fácil saber, mas o que eu nasci pra fazer? Mas uma coisa eu tenho certeza que todos nós seres humanos, a nossa essência de expressão de verdade tem a ver com amor, com amorosidade. Amorosidade com o outro, amorosidade com a gente. A forma de expressão, como você vai expressar esse amor, ou seja, como você vai expressar esse amor por você mesmo e pelo outro, é que vai mudar. Então, por exemplo, quando eu, Helena, tô aqui expressando essas palavras e querendo dizer, olha, gente, a sua verdade, a sua expressão no mundo é amorosa, eu tô dizendo pra você o seguinte. Pera então, gente, tá travando no da cá. Tá travando mais alguém? Porque daí eu dou um tempinho.
Ou fui eu que travei, cá. Porque teve uma hora que eu dei uma enroscada. Ficou. Gaguejei. Aí pode ter parecido. Ah, tá ok então. Que bom que vocês estão aqui junto. Ai, que gostoso. Gratidão, gente. De verdade, de verdade. Zuleika, que bom que você chegou. Então, vou tentar voltar agora. A gente parou na parte em que agora eu já vou começar a falar da verdade. Da expressão da verdade. Então, eu sei que, às vezes você fala assim, mas o que eu vim fazer nesse mundo, né? Poxa, essa pergunta deve ficar muito assim, porque fica em mim até hoje, mas será que eu tô fazendo o que eu vim fazer? Será que eu vim fazer aqui? Eu sinto quando eu tô aqui nesse lugar que eu tô agora falando com vocês, que eu tô muito expressando a minha verdade no mundo, porque eu sei que parte da minha verdade nesse mundo é falar das plantas. Então tem alguma coisa, tem várias, tenho várias, eu tenho uma certeza, na verdade, que essa é uma das várias formas de expressão da minha expressão da verdade. Eu dei uma travada aqui porque também travou lá na Bianca. E agora vai, né? Ela falou que agora vai. Então, assim, profundamente, de novo, se vocês quiserem sentir qual é a sua verdade no mundo, não precisa ter uma resposta já. Também é legal a gente ser paciente com a gente, porque a gente tá sempre no processo. E eu imagino que é muito legal a gente fazer a nossa verdade no mundo, experienciar a nossa verdade no mundo conscientemente, mas eu sei que a gente está experienciando a nossa verdade no mundo mesmo que inconscientemente. Mas vamos lá. Aí então, qual é a nossa verdade no mundo? Ela é uma verdade amorosa e uma verdade confiante, né? Assim, então a gente tá cheio de medo, cheio de medo. De repente você fala assim, caramba, eu não tenho medo. Eu não tenho. Por exemplo, antes de eu entrar aqui ao vivo, pô, eu tava com um monte de medo. De repente, estando aqui, expressando a minha verdade para vocês, nossa, os medos somem, né? Os medos desaparecem, assim, porque aí você fala, é uma potência de vida. É nesse sentido. Agora que eu tô aqui, eu tô uma potência de vida muito forte. Daqui a pouco eu posso estar morrendo, não fisicamente, mas também fisicamente, mas assim, eu posso estar morrendo e viver a morte. Mas nesse momento que eu estou nessa potência de vida, eu quero estar nessa potência de vida. Essa é a busca. Mas enfim. Então tá, se a nossa verdade, a nossa expressão é amorosa, porque né? A gente sabe que como ser humano, apesar de estar todo esse histórico de guerra, de medo no nosso DNA, como ser humano, a gente é amor, né? E aí a gente entra num lugar de confiança e amorosidade. Quero dizer uma coisa, saiu uma matéria na revista super interessante e por coincidência, assim, eu li a matéria e o título era Intestino, o seu segundo cérebro, assim. E eu percebi, muito doido isso, porque eu tenho umas questões com o meu intestino. E o intestino, tudo que a gente se alimenta vai ali pro intestino, né? E vai ficando assim. Eu moro num trailer, não sei se vocês conseguem ver, eu moro num trailer. Toda vez que eu me alimento mal, o que é me alimentar mal pra mim? É quando não faz sentido. Sabe quando você se alimenta sem significado? Pra mim, começou assim. Então, quando me alimento sem sentido, assim, eu me alimento mal. Considero que eu me alimento mal. Eu fico muito, muito zoada do intestino. E toda vez... e uma informação anterior é importante. Morando aqui no trailer, eu não tranco as minhas portas. Então, a minha porta, só tem uma. Eu não tranco a minha porta pra dormir. Porque é como se, não sei, não vem pensamento ruim, não vem. Isso é muito doido, gente. Mas não vem pensamento ruim quando eu tô bem, assim. Me alimentei bem, não exagerei, não fiz nada assim. Não vem pensamento ruim, pensamento de medo, de desconfiança. Porém, quando eu tô pesada, meu intestino tá zoado, e aí essa informação da super interessante, se vocês quiserem pesquisar, é intestino, intestino como segundo cérebro. Eu não lembro o título, mas intestino, o segundo cérebro.
Quando eu tô muito pesada, muito zoada, comi de uma forma que não é legal, assim, não achei legal, eu tranco a porta. Vocês acreditam? Porque começa a vir pensamento de um monte de coisa ruim na minha cabeça. É como se tivesse tudo conectado e como se o fato de eu estar em guerra no intestino, meu intestino estar em guerra, contasse pra minha mente que eu precisasse me proteger. Então eu fecho as portas, eu fecho a porta, eu fecho as janelas e eu passo a vibrar numa vibração densa, do medo, da insegurança. Começo a pensar um monte de besteira, tipo, que vão entrar, que vão fazer alguma coisa comigo, que vão... É muito doido. E eu senti essa relação, chega a ser absurdo, porque você fala, peraí, mas por que eu tô assim? E daí, aí, comprovando com essa revista que fala que o intestino é nosso segundo cérebro, é muito, muito sutil, mas é muito real, assim, pensar que se o nosso intestino tá em guerra, os nossos pensamentos vão estar em guerra também e a gente vai estar o tempo inteiro na defensiva. Por isso que tem tudo a ver com a alimentação. Eu não acho que seja o único caminho. Na verdade, eu acho que tem vários caminhos de expressar a nossa verdade no mundo. Mas eu acho que uma forma prática da gente conseguir fazer alguma mudança mesmo, sabe? Física, é escolher uma alimentação que conte para o nosso corpo algo diferente. E aí que as... Ai, eu não acredito! Gratidão! Ai, gratidão, Edson, por estar assistindo. Uma das formas são as punks, e é por isso que elas entram agora. E é isso que eu vou falar. As plantas alimentícias não convencionais, e hoje eu tive uma conversa com o Edson e ele me lembrou isso, elas sabem desse histórico, né? Elas sabem que tudo que a gente viveu, todas as guerras que a gente passou, todos os medos que a gente passou, todas as tretas que a gente viveu, todos os nãos que a gente ouviu. Por que elas sabem? Porque elas estão aqui, gente. Elas são parte da história. Elas contam a história da nossa vida. Elas fazem uma leitura de cada célula da Mãe Terra e elas brotam ali o que você precisa. Eu já falei e estou repetindo toda vez, eu não canso. As plantas estão nascendo ao seu redor, são as plantas que estão pedindo para ser comidas por você. As que são alimentícias, claro, não estou falando para comer todas. As plantas alimentícias que estão nascendo ao seu redor estão sendo pedidas para ser comidas por você. Porque elas contam a sua história também. E essas plantas então elas sabem de todo o nosso histórico, todos os nossos medos. E elas vêm e contam pra gente. E muitas dessas plantas são regenerativas. Elas vêm e contam pra gente o quê? Que tá na hora da gente se regenerar. Que a gente já pode vibrar na confiança. Que a hora que a gente se alimenta de uma planta que tem abundância, a gente tá falando, eu não tenho medo da escassez. Porque a Mãe Terra tá me dando um monte de coisa. Eu vibro na frequência da abundância. Eu vibro na frequência da confiança. Eu vibro nas altas frequências, na frequência do amor. E eu consigo também expressar a minha verdade no mundo. Porque as plantas alimentícias não convencionais fazem isso. Elas expressam a verdade delas no mundo. Elas expressam a verdade delas no mundo como elas são. Percebe a personalidade que essas bichinhas têm? Elas simplesmente contam pra gente que vocês podem ser quem vocês são. Porque a hora que elas nascem espontaneamente, sem nenhuma modificação, sem nada, nenhuma modificação humana, né? Assim, porque as outras hortaliças tiveram algumas modificações. Elas não. Elas são elas, como elas são. A gente não botou nada ali. E elas estão contando o quê? Quando a gente se alimenta delas aqui dentro, que informação a gente está passando para o nosso corpo? Lembrando que a gente pode passar a informação que a gente quiser quando a gente escolhe pôr algo para dentro do nosso corpo. Que informação você está passando quando você se alimenta de punks, de plantas alimentícias não convencionais? Está dizendo para você, você pode ser quem você é. Você pode ser espontânea. Você pode ser verdadeira. Você pode ser fora do padrão. Porque você pode ser você. Caramba! É surreal, mas é real. É muito verdade. É muito lindo, é muito amor. Eu sei que
É assim, gente, eu gostaria que vocês sentissem essa verdade em vocês. Se ressoa. Porque eu sei que tem coisas que a gente fala, que eu tô falando aqui, que eu sei que eu só tô falando porque eu senti que, poxa, é um sentimento, eu sei, é uma verdade minha, mas eu queria que vocês, na verdade é um convite, né? É um convite para vocês tentarem experienciar essa verdade aí. Se observa. Observa como vocês se sentem quando vocês comem coisas mais densas, se dá mais medo, se dá mais insegurança. Observa quando vocês trazem as plantas para a alimentação de vocês, se dá mais certezas, mais certezas não, mas mais confiança, né? Se vocês começam a acreditar na verdade de vocês de uma outra forma, assim, e aí vai brotando e vai deixando você em potência, e aí todas elas, né, elas dão a florzinha delas, depois dão o fruto e depois morrem. Então elas são elas em potência, não tem uma que nasce e daí que é para dar flor, mas que resolve não dar. Porque elas estão vivendo ali a vida em potência. E depois elas morrem e são cíclicas, e aí a gente vai contando essas verdades pra gente aqui dentro, aí o nosso corpo vai falando assim, opa, pera aí que tem que acontecer mudança, pera aí, vão acontecer mudanças. Quando você começa a introduzir as punks na sua alimentação, começa a ter um pedido, um chamado de mudança. Mudanças, são poucas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu não uso mais shampoo no cabelo, não uso mais nada, eu lavo meu cabelo com água. É uma mudança que, tá bom, pode ser pouca, mas me gera uma liberdade muito grande, uma liberdade financeira, uma liberdade física de poder não ter que levar shampoo para lugar nenhum, por exemplo. É uma liberdade financeira que também é muito válida. Outra mudança que me aconteceu, eu percebi que eu tava me responsabilizando pela minha saúde a partir de então. A partir do momento em que eu coloquei as punks na minha alimentação, eu percebi que eu tava me responsabilizando pela minha saúde. Então eu não tenho mais plano de saúde. Eu me desfiz dele. Pagava maior caro, tinha que trabalhar para pagar plano de saúde. Então eu falei, pera, que eu posso reduzir. E isso fez com que, reduzir essas coisas, fez com que a minha forma de ver o mundo fosse mudando. Percebi que foi me dando muito mais liberdade. Outras coisas. Outras mudanças, várias mudanças, e aí você vai sentindo chamado pra mudar, e aí quando você vê, você tá morando no sítio. Porque você fala, gente, eu preciso estar perto das coisas, mas não tô falando que a mudança é assim pra todo mundo, mas tô falando que aí você vai sendo chamado pro seu caminho, sabe? É como se fosse assim, você ainda não sabe qual é que é, porque a gente não sabe, é muito louco, porque esse é o grande segredo, a gente não sabe qual é que é, a gente não sabe o que a gente veio, por que a gente tá aqui. Ah, mas eu vim aqui fazer o quê? Não sabemos, a gente não sabe, mas se a gente tentar soltar no fluxo da confiança, talvez a gente vai sendo levado. E aí a gente, quando vê, já tá assim, tipo, morando num trailer, num sítio. Você fala, caramba, foram muitas mudanças, mas nem foi acontecendo, assim. E é um chamado interno, eu não sei, mas é porque daí você se alimenta dessas plantas que vão te dando a oportunidade de viver isso, e aí o externo vai começar a ressoar o que tá dentro, né? E as coisas vão acontecendo e você vai tendo que ser empurrado assim, mas vai acontecendo. Como que eu faço, Helena? Quero botar as plantas na minha alimentação amanhã. Porque é tipo isso. Como que eu faço? Como que foi o meu primeiro passo? Foi no suco. Por quê? Porque o meu primeiro passo foi assim, eu não tinha condição, não tava no sítio assim, podendo colher toda hora e tudo mais. Foi no suco verde. Então, o que eu fazia? Eu coletava as plantas onde eu conseguia, às vezes era no sítio, às vezes era em algum lugar, gente, é legal. Algum lugar que seja limpinho, assim, né? Mas até isso é ilusório, viu? Porque se você for ver, as coisas que a gente compra no mercado é plantado em lugar que a gente não sabe o que passou por lá também. Sabe? Faz como você sentir. Sinta no seu coração a planta que você sentir. Mas eu fiz minha primeira introdução das punks foi no suco. Por quê? Porque o paladar também é diferente mesmo. Ah, Helena do céu, mas eu não consigo, não gosto de gosto de mato. Era assim comigo também. E aí, é assim, eu fui colocando, porque daí você vai reaprender, o seu paladar vai reaprendendo, né?
é tudo novo. A gente vai ter que escolher em algum momento por alguma coisa nova. Só que o que acontece? No suco, uma opção legal é que você pode criar. Então ele não precisa ser gosto de suco, de gosto de mato, né? Porque hoje eu gosto de suco com gosto de mato. Mas tem vezes que você não tá afim de suco com gosto de mato, que é um suquinho mais docinho e tudo mais. Tem essas opções, sabe? Então acho que isso é legal. E eu sugiro o suco pra colocar dentro. E sugiro o suco de manhã em jejum. Eu queria saber agora. Ah, eu ia dizer também que quem não pode ir nas... Por que as mulheres são punk? A vivência que eu faço com mulheres, a ideia é reconhecer as punks que você pode, inclusive, colocar no suco. Quem não consegue ir na vivência presencial, por qualquer motivo, às vezes estava acontecendo muito, as pessoas não estarem conseguindo ir na vivência presencial por conta de horário mesmo. Assim, não bateu o horário e tudo mais. Eu fiz um workshop online de 28 plantas que podem ir no suco. Porque daí eu percebi também que tava uma dificuldade assim, mas pode crua, não pode crua e tudo mais. Então, eu fiz só com 28 plantas que podem cruas. Que eu coloco no meu suco cruas. E aí é uma oportunidade também. E lá daí tem receitas de suco e tudo mais. Eu vou colocar o link do curso nesse vídeo. Não vou colocar agora porque eu desliguei o computador por causa do barulho. Mas assim que terminar, eu coloco o link do workshop nesse vídeo. Se você se interessar, você faz o workshop. Porque daí você pode fazer em qualquer hora, sem isso. E o que é mais legal, que o workshop, as 28 plantas, os registros são audiovisuais. Então eu gravei vídeo de cada plantinha para você reconhecer mesmo. E aí a gente identifica junto. Mas é como se fosse uma vivência, só que daí online, por conta desses empecilhos que eu percebi que estavam acontecendo. Vou colocar assim, Bianca, pode deixar. Queria saber se vocês têm alguma questão, assim, alguma coisa. Tenho muitas histórias, por exemplo, eu tenho uma história com a brilhantina, que pra mim é a plantinha do brilho, assim. Ela me trouxe muito brilho. Foi uma fase que eu tava precisando muito de... Opa, pera, que eu preciso seguir meu caminho. Só que além dela trazer esse brilho mesmo, ela é antioxidante também. Brilhantina o nome. E ela nasceu no meu... Ah, legal lembrar. Ela nasceu no vasinho que eu plantei a minha lua. Ou seja, ela era bem pra mim. Quando eu me alimentei dela, o contexto da planta também é legal. Você vai percebendo isso. Você vivenciando isso. O convite é esse. Tenta entrar nessa vida, assim. De vivenciar essas coisas com as plantas, de observar isso. A Bianca tá falando quais são as minhas punks prediletas. Eu tenho uma dificuldade de ter predileções, assim. Mas eu gosto muito... eu gosto muito... Hoje, eu tô com amor pela Major Gomes, que é a Maria Gorda. Vocês sabem qual é? Tem umas florzinhas rosas, assim, no topo dela. Tô com amor porque ela tá nascendo muito aqui. Quando ela começa a nascer muito, é tipo, olha, é ela agora, é ela a bola da vez. A natureza é muito assim. Por exemplo, agora vai nascer muita manga também. Manga não é punk, mas a gente sabe que essa época é muito época de comer manga, porque a Mãe Terra tá dizendo isso pra gente. Gente, come manga aí, olha, eu tô dando isso pra vocês. É nessa época que é de comer manga. Mas enfim. Então, essa coisa da brilha... Porque a Bianca tá... Desculpa, gente, eu me perdi um pouquinho. A Bianca tá falando que se tem algum livro que conta alguma história, né, das punks. Eu fiz um e-book que fala de 4 punks e como elas podem conciliar com os ciclos. Esse e-book você pode entrar na página As Mulheres São Punk e baixar. Conta 4 punks e como eu senti essa conexão.
Porém, Bianca, eu recomendo muito, muito, muito que você vá percebendo essas histórias também com você. Você vai perceber. Tem coisa que é muito assim, chega a ser maluco, mas você fala assim, caramba, como que essa planta me apareceu agora? Aí você se alimenta dela, depois você vai ouvir uma história da planta, depois, assim, de um tempo, e fala, caramba, essa planta é pra isso, e daí... Ou você vai... Já teve vezes de pessoa estar com algum problema de infecção, e tinha infecção urinária. E aí ela viu que picão preto era bom. Eu falei que picão preto era bom pra infecção urinária. Aí ela saiu na calçada dela, tinha um picão preto na calçada. Aí ela ficou assim, maravilhada. Eu lembro que eu falei, caramba, essa mulher se apaixonou mesmo. Porque parece que assim, ela ficou muito feliz pelo fato da planta estar nascendo ali perto quando ela estava precisando daquilo. E é exatamente isso, não tem o que tirar nem pôr, todo mundo. E às vezes nem tá com nenhum problema, mas a cura vem antes, porque a Mãe Terra é muito linda com a gente. Ela traz a cura antes da doença. Então, muito legal, e daí é legal assim, no workshop eu falo isso. É muito legal a gente escrever o livro da nossa história. Sabe quando a gente lê um monte de livros, vários livros, não tô falando que é ruim, eu tô com uma pilha de livro aqui que eu tô lendo. Mas chega uma hora que a gente precisa escrever o livro da nossa história. Então é muito amor próprio mesmo. Eu sei que também chega um ponto que é tipo, meu Deus do céu, a gente vai chegar nesse ponto ainda, né? Mas escrever o livro da nossa história quer dizer, conta um pouco sobre você pra você mesma. Quem você é, sabe? O que você sente e tudo mais. São opções. E aí, por exemplo, igual a Bianca falou, né? Tem algumas punks que tem mais informações assim. Mas tem como a gente conseguir mais informações. Mas é legal também você contar a sua história com aquela planta. Então, assim, poxa, igual a menina que tava com infecção urinária que achou o picão preto, ela nunca vai esquecer daquilo. E ela nunca vai esquecer do picão preto, ela nunca vai esquecer dessa conexão e ela vai levar isso pra geração futura até não querer mais, né? Então, é nesse sentido. Tem um cara que eu admiro muito, que ele fala muito sobre as punks, Jorge Ferreira. E ele fala que a emoção faz com que a gente memorize a planta. E às vezes você vive algo emocionante com a planta, você nunca mais vai esquecer dela. Foi assim comigo da brilhantina, porque veio num momento nesse sentido que eu tava precisando de brilho e ela me ajudou a dar um start na minha vida, assim. E esse start veio pela boca de outras pessoas, então, assim, é como se a pessoa tivesse falado da brilhantina pra mim, mas eu já tinha me alimentado dela e fez a conexão, que é surreal. Mas também tem, por exemplo, a Hora Pronobis, que aí, colhendo ela, eu percebi o quanto ela ajuda a curar feridas passadas. E a Hora Pronobis é realmente cicatrizante. Só que aí você percebe que... Olha que maluco, gente. Eu tava lá colhendo a Hora Pronobis. Hora Pronobis é uma cerca enorme, cheia de espinho, né? E a Hora Pronobis, pra você colher ela, você tem que estar muito no presente, muito no presente. E eu percebi que o fato de estar no presente colhendo ela, porque senão você espeta o dedo, entendeu? A conexão. Aí, se você sair do presente, você espeta o dedo. Quando você fica muito no presente, você esquece as feridas do passado. Na verdade, eu sempre tento em mim, quando eu começo a lembrar de coisas ruins que aconteceram no passado, é lembrar... Helena, mas você tá no presente. Volta pro agora. Poder do agora, né? E a Hora Pronobis faz isso. Aí tá, eu nem sabia que ela era cicatrizante. Depois me sai uma pesquisa falando que ela tem um potencial cicatrizante gigantesco. Eu falei, caramba, ela não é só cicatrizante fisicamente. Ela é cicatrizante emocionalmente. Porque quando eu tô ali no presente colhendo ela me ajuda a cicatrizar as feridas do passado. E cada plantinha você vai ter uma história com ela. Então, assim, nossa, gente, não dá, é surreal. E é um convite mesmo, um convite profundo do fundo do coração, assim. Tenta... Não precisa muita punk, no workshop também eu falo. Não precisa muito, mas faz a sua alquimia, sabe? Traz essa intuição de mulher selvagem e de homem selvagem também, porque eu sei que eu tô falando com homens aqui. Traz essa intuição e vai colocando um pouquinho de cada coisa naquele caldeirãozinho, que é um liquidificador, mas é só pra você sentir. Sente a diferença. Sente que você vai estar assim, num outro lugar. Que eu não tenho nem palavras.
Ai, meu Deus, não sei que horas são, mas eu acho que eu terminei, olha. O meu resuminho que eu tinha feito, eu concluí. E tem várias... Ah, essa Major Gomes que eu disse também, ela também... Eu uma vez pedi ela numa casa de uma senhora que estava cheia de medos, muitos medos. E essa planta estava abundante ali. E eu percebi, então, que ela era uma planta... Naquele momento eu percebi que ela era uma planta que ia trazer bons pensamentos. Que ia trazer um momento de bons pensamentos mesmo, pra você focar nos bons pensamentos, porque é uma questão de observar também. A mulher que eu pedi tava cheia de medos, ela me mostrou o pavor que ela tava, ela me falou que tava cheia de medos ali, porque não sei o quê. E eu falei, caramba, e tem essa planta em abundância, então tem uma conexão. E depois eu fui lendo um livro de plantas medicinais, que ela ajuda também a descansar quando você tá com muita canseira mental. E canseira mental pode gerar medos, né? Mas, enfim. Aí eu percebi que então tem uma conexão também dessa Major Gomes com bons pensamentos. Aí você fala, caramba, né? Então, quando tá querendo bons pensamentos, hoje eu fiquei comendo ela, porque eu falei, caramba, acho que hoje eu tô bem precisada. Aí eu colho assim e já me alimento, assim, igual bolacha. Ai, gratidão. Só gratidão. Muito bom você tá aí. Ai, gratidão, gente, por vocês terem ficado. Talvez a gente esteja. Nossa, muito bom ter vocês aqui comigo. Vou colocar então o link do workshop. Se vocês conseguirem ir presencialmente também na vivência, se estiver tendo perto na cidade que você tá, se conseguir, é muito legal, né? A conexão física também é bem legal. Mas é que quem não dá, não dá. E também, às vezes, você quer exatamente esse workshop, por conta de ser 28 plantas cruas no suco, de repente... A Juliana falou que foi curiosa com o lance do cabelo. Cara, se você quiser mandar foto da Major Gomes, a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente fica mandando fotos de matinhos para ajudar a reconhecer. Gente, é muito legal. As meninas ajudam muito. Às vezes eu não consigo responder, mas quando eu vejo já identificaram. Então, nossa, eu quero dizer muita gratidão para as meninas do grupo também, porque olha que força, gente. Gratidão mesmo. Só água, então, aí a pergunta do cabelo, só água. Às vezes o que eu faço é colocar óleo de coco antes de lavar. Mas também não pode ser muito, porque senão, minha nossa, vira um óleo só. Então é só água. Água mesmo assim, esfrega bem. Tem uma estratégia que a Sol usa, que daí eu passei a usar, que é passar... Nossa, Sol, tô expondo você. Que é passar um pente bem fino no cabelo por conta de se a gente tiver a sensação de que não tá limpo, sabe? Às vezes a gente tem a sensação de que tem alguma coisa que tem que sair, né? Então a gente usa essa coisa do pente bem fino. Expus você, desculpa. Então, Ká, já me falaram que a Ká perguntou se não fica oleoso o cabelo só água. Não fica, porque ele se autorregula. Isso é muito legal. Claro que tem a ver com a alimentação também, porque eu percebi que quando a minha alimentação foi ficando cada vez mais natureba, eu fui percebendo que o cabelo foi... A oleosidade dele foi se regulando, se autorregulando. Porém, eu já... esses dias atrás, eu conversei com uma menina que... Não. Vi um vídeo de uma menina falando que o cabelo dela no começo ficou oleoso, mas que depois se autorregulou. O meu nunca foi... O meu ficava muito seco, mas daí a oleosidade da raiz começa a hidratar o restante. Eu não sei o que acontece, na verdade, mas é muito louco e uma liberdade que vale a pena tentar. Ah, legal, mulheres. Se tentar, não desista, porque a primeira vez pode ser que fique bem ruim. Eu não me lembro da minha primeira vez, mas pode ser, mas eu ouvi relatos de que pode ser que fique bem ruim. Aí você vive naturalmente. Então, se você vai lava
3 vezes por semana, continua lavando 3 vezes por semana, porque ele precisa se autorregular, né? A oleosidade dele precisa se autorregular. Aí depois você lava de novo só com água. Tenta umas 6 lavagens só com água, só por experiência mesmo, vale a pena. Pô, a liberdade, gente. Eu só compro óleo de coco. Óleo de coco virou assim. E é o coco babaçu que eu comprei dessa vez. Óleo de coco virou assim. Virou desodorante, porque eu não uso desodorante. Virou, às vezes, que eu preciso passar na pele, óleo de coco. E no cabelo, óleo de coco. E escova o dente com óleo de coco. É só isso, não precisa fazer mais nada. Aí é só falando que o pente fino limpa bastante mesmo. Punk que eu coloco no suco verde. No meu suco verde eu coloco sempre as que estão nascendo perto, assim, né? E as que eu sinto no momento também. Hoje a bola da vez está sendo a Major Gomes, porque ela tá muito abundante aqui, eu coloco. Também tenho muito carinho. Nossa, eu tenho carinho por todas, né? Mas tem a cana de macaco que eu falei já numa outra live, na live da sexualidade, que ela é muito boa pra nossa energia sexual, porque ela cresce em espiral. E eu falei dela no vídeo, na live da sexualidade. Ela também tem um amor gigantesco, tanto que é nela que eu planto minha lua. Plantar a lua é voltar o sangue pra terra. E é nela que eu planto minha lua toda vez. E aí olha que louco, aí eu planto minha lua nela, alimento ela cresce bem linda, aí eu vou lá e colho e como, e eu fico bem linda, e daí eu menstruo e dou o sangue pra ela, e ela fica bem linda, e a gente entra num ciclo com a mãe terra. É lindo também, né? Mas é legal, Bianca, você também ver que planta tá nascendo perto de você. Ah, mas eu não tenho nada de terra. Vasinho é uma ótima opção. Eu já fiquei em lugares que eu não tinha muita terra, plantava a lua nos meus vasinhos e nascia punk. Você não precisa de muita quantidade. É legal, muito legal a intenção. Intenciona que dá tudo certo. Eu planto a lua na cana de macaco, mas também depende, né? Esse mês eu plantei a lua na casa, eu fui pra casa da minha mãe e plantei a lua em árvores dela lá, porque eu tava no momento de gratidão pela minha família. Aí eu encerrei o ciclo e plantei a lua lá em agradecimento. Mas geralmente eu planto na cana de macaco, chama cana de macaco, Costus spicatus, o nome científico, para não confundir, porque pode confundir, Costus spicatus. E ela, nossa, excelente. Para sexualidade, nossa. Quem tem irritação vaginal, ela é ótima. Nossa, ela é perfeita. Isso, Bianca. Ai, que legal pergunta. Plantar a lua eu colho meu sangue com o coletor menstrual. Achei ele aqui. Então eu colho meu sangue aqui, guardo no meu vidrinho. Tá tudo muito perto. Então tá bem prático. Guardo no meu vidrinho, guardo na geladeira. Aí no final do ciclo eu misturo em água, um balde de água, o quanto você sentir também. É legal misturar em água pra diluir, né? E aí eu posso pôr nos vasinhos que eu quiser, nas plantas que eu quiser, espalhar. E todas elas, a partir do momento em que você coloca seu sangue, elas vão ter informação sobre você. Ter informação sobre você, as plantas terem informação sobre você, porque elas estão fazendo leitura da terra que está com seu sangue. Significa que as folhas que elas vão trazer no próximo ciclo delas, as informações que a água que a água que está na terra vai subir para elas, né, vai alimentar elas. Vai ter muita informação sobre você. A partir dali, essa planta pode ter muita cura para você, porque ela tem o seu mapa, né? Ela faz o seu raio-x pelo seu sangue. Eu só vou voltar. Perdão, gente, caí. Eu só vou voltar aqui. Tosse Eu tava tampando, desculpa. Então, a Bianca falou de que reduz o impacto no meio ambiente também, sim. Reduz muito. Esse absorvente é incrível. Perdi tudo, filho. Será que a gente voltou? Ai, gente do céu, caiu tudo aqui.
Nossa, nem sei se a gente